dando início a uma nova história. A lágrima não é só de quem chora. Escrito por Américo Simões. Ditado pelo espírito de Christopher Angel. Prólogo. O amor, quase sempre, vem na quantidade certa de areia, para você construir um castelo à beira do mar. Mas o amor está presente também nas ondas do mar, que muitas vezes avançam e destroem o castelo que você construiu com tanto amor. Eu tinha apenas 19 anos nessa época e vivi o auge da minha adolescência, já com saudades de tudo o que ela me propiciara e até mesmo do que ainda não havia vivido. Amava as mulheres como só os adolescentes sabem amar. Apreciava o jeito bonito como elas andavam, seus corpos delicados, contidos muitas vezes por baixo de seus vestidos, a acentuarem ainda mais os seus encantos. Admirava o modo como elas viravam a cabeça por sobre os ombros e olhavam para mim com seus olhos cheios de doçura, brilhantes como uma ágata, cheios muitas vezes de timidez, aquela timidez encantadora que só as mulheres podem compartilhar com os homens, que as faz olhar para nós como se não nos vissem, como se nem mesmo estivéssemos ali. O que mais me intrigava, no entanto, era ver no fundo dos olhos de toda mulher de que me aproximava os olhos de uma outra mulher, observando-me atentamente, observando-me como que aguardando por mim em algum lugar, sendo lugar algum, despertando em mim um desejo urgente de encontrá-la, amá-la e libertá-la de algo que eu sabia que estava lá, ao seu lado, mas que para mim era invisível. Quem era ela? Eu não sabia. Só sabia que ela seria minha, só minha, para a vida toda, até mesmo pela eternidade, caso a vida realmente nos concedesse essa graça. Por falar em vida, essa era uma época em que eu me pegava muitas vezes dialogando com a vida, olhando bem fundo nos seus olhos e perguntando: quem é você? O que quer de nós? Por que nos criou? Por que se esconde por trás de tantos mistérios? Por que não nos liberta da incerteza de viver somente por viver? Sem um propósito maior, mais profundo, mais real no infinito? Dizia vida em vez de Deus, porque nunca fui muito íntimo dele. Quão tolo era eu nessa época para não perceber que ambos, vida e Deus, são sinônimos. Quando se fala de um, se está falando automaticamente do outro. Mas a vida ensina com o tempo, e eu aprendi. Aprendi também que quando dizem que o amor vem como a quantidade certa de areia para você construir um castelo à beira do mar, é verdade. Tanto quanto é verdade que o amor também se esconde nas ondas do mar, que muitas vezes avançam na praia e levam o castelo que você construiu com tanto apreço ao chão. Pois o tempo me trouxe a areia. Eu construí o meu castelo, mas eu me esqueci das ondas do mar. Meu nome é Christopher Angel e essa é a minha história. Capítulo 1. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Chico Xavier. Era uma das primeiras tardes da primavera de 1914 e eu, Christopher Angel, passeava pelas ruas da cidade onde fazia faculdade ao lado de Victor Dorian, meu melhor amigo de classe. Victor era um pouco mais baixo do que eu,
Se eu tinha 1,83 m de altura, Vitor deveria ter 1,80 m. Seus cabelos eram castanhos claros, bem como seus olhos. Os meus cabelos eram pretos, azulados, e os meus olhos eram azuis, um azul que saltava à vista. O rosto de Vitor era quadrado, expressivo, com uma cova no queixo, enquanto o meu era oval, linear, sereno. Nossa pele clara, rosada como de todo europeu. Vitor, como sempre, mostrava-se bem-humorado, respondendo com entusiasmo às minhas observações. A nossa tagarelice tinha pulado dos problemas que havíamos enfrentado nas provas bimestrais para as mulheres. Certamente, Vitor adquiria bem mais entusiasmo quando o assunto era o sexo oposto. Com as veias explodindo de hormônios, não era para menos. O céu estava forrado de nuvens cinza, quase pretas, no entanto, com ares inofensivos, quando de repente derramaram sobre a cidade uma chuva forte e fria, pegando todos desprevenidos. Até mesmo os que estavam carregando guarda-chuva se molharam, pois, como sempre acontece, quando se é pego desprevenido, atrapalham-se na hora de abri-los. Eu e Vitor Dorian pouco nos importamos que a chuva nos molhasse. Continuamos andando naturalmente, jogando conversa fora, rindo à vontade, como se nada houvesse mudado ao nosso redor, tanto em cima como abaixo de nós. Com os seus olhos vivos, como sempre, atentos, pulando de um transeunte para outro, Vitor foi dar numa jovem bem vestida, cuja face fora esculpida pelas mãos da natureza de forma rara. Ele imediatamente cutucou meu braço e fez um sinal com a cabeça na direção em que se encontrava a moça. Nem bem voltei os olhos para ela, ele já havia corrido na sua direção, disposto a ajudá-la a se proteger da chuva. Bem, ao menos essa era a sua aparente intenção. Permite-me? Perguntou Vitor, tirando o capote para colocá-lo nos ombros da estranha. Não precisa se preocupar, disse ela, um tanto encabulada. Faço questão, respondeu Vitor no seu tom mais sedutor. A jovem, uma espécie bela e robusta, lançou-lhe um olhar apreciativo, apesar da sua timidez. Vitor atravessou a jovem sobre um céu cada vez mais tempestuoso. Parecia até que o oceano havia sido absorvido pelas nuvens e que elas agora iriam derramá-lo sobre nós de uma vez. Assim que os dois chegaram do outro lado da rua, a moça voltou-se para ele e com certa apreensão o agradeceu. Obrigada, não precisava se preocupar. Ele a olhou solenemente, fez uma mesura no melhor estilo renascentista e disse: A senhorita é encantadora. A frase não pode ser completada, pois um homem corpulento, encharcado da cabeça aos pés, pegou firme no ombro de Vitor naquele instante, e Vitor voltou-se imediatamente para ele. Quem lhe deu esse direito? Perguntou o estranho, cheio de ódio. Desculpe, meu senhor, adiantou-se Vitor. Quis apenas ser delicado com a sua filha. Esposa, corrigiu Brutamontes rispidamente. Vitor abriu os lábios, mas as palavras foram abafadas por um riso tomado de espanto e sarcasmo. Esposa? O homem perdeu de vez a paciência e pegou Vitor pelo colarinho. Epa! Ralhou Vitor. Calma aí, meu senhor. Em seguida, o homem prensou Vitor contra a parede e bramiu. Vocês, jovens, pobretões, são todos iguais. Vitor, que não era de levar desaforo para casa, defendeu-se.
E vocês da classe alta pensam que podem mandar e desmandar nos outros. Foi bem nesse momento que eu cheguei para acudir Vítor. Ora, meus senhores, por favor, disse eu. Aqui não é lugar para brigas. O homem zarrão soltou Vítor a contragosto. Arremessou um cuspe contra a forte gotas da chuva e foi ao encontro de sua esposa. Vítor ajeitou sua gola ainda encharcada e falou mais uma vez o que não devia, algo bem típico da sua personalidade. Como eu podia imaginar que uma beldade daquelas era casada com um velho capenga como aquele? Jamais! Pra quê? O homem ouviu as suas palavras, retesou o passo e voltou-se mais uma vez na direção de Vítor, espumando de raiva. Vítor, sem perceber, soltou uma gargalhada seca antes de acrescentar no seu tom mais irônico. Está aí, uma versão original de A Bela e a Fera, A Princesa e o Dragão. Voltei-me para Vítor, suplicando por meio do meu olhar que ele se calasse. Mas já era tarde demais. O indivíduo voltou até nós, recuei assim que o vi. Nunca tinha visto tanto ódio nos olhos de alguém, tão pouco vermelhidão provocada pela cólera. Seu moleque descabido, vociferou o homem. Vítor assentiu lentamente, peitando Brutamontes com um sorriso maroto nos lábios, um sorriso de trapo. A chuva pareceu engrossar, nublando a visão de todos nós ali. Então, subitamente, do meio dela surgiu um punho fechado a toda velocidade, que acertou a face de Vítor com tudo, levando-o ao chão. O soco acertou seu nariz e o impacto deixou Vítor totalmente às escuras por alguns segundos. Logo suas narinas cuspiam sangue enquanto ele respirava aceleradamente pela boca. O corte na face de Vítor deveria estar queimando, mas ele jamais deixaria transparecer a dor. Procurou se levantar apoiando-se contra a parede ofegante. Tratei logo de ajudá-lo. O estranho deu meia volta e voltou para junto da mulher. A culpa é sua, Suzane. Afirmou assim que se juntou a ela. Mais uma vez a culpa é toda sua. Espere até chegarmos em casa. As palavras do marido foram a gota d'água para Vítor, que sem pensar duas vezes, como de hábito, jogou-se de cabeça em defesa da jovem esposa daquele troglodita. Ela não tem culpa de nada não, meu senhor, foi ele dizendo. Fui eu quem quis ser gentil com ela. Se há algum culpado nessa história toda, o único culpado sou eu. Você de novo? Explodiu o homem. Seu rosto tornou-se ainda mais grave. Nisso, um jovem da mesma idade que a nossa, com cara de poucos amigos, juntou-se ao casal. Já o havia visto antes na faculdade. Provavelmente era um aluno como nós. O que está acontecendo aqui, papai? Perguntou o rapaz no mesmo tom do pai. Esse fedelho, Leonardo. Esse fedelho desrespeitou a sua madrasta e a mim, respondeu o pai indignado. Mas eu vou ensiná-lo a se pôr no seu lugar para sempre. Nesse exato momento, o homem zarrão arrancou a luva da mão direita, pôs-se na frente de Vítor Dorigan e jogou a luva no chão. Aquele era o sinal de que um cavaleiro havia desafiado o outro para um duelo. O senhor não passa de um imbecil, revidou Vítor Dorigan, convulso. O homem ignorou profundamente suas palavras e disse: Esteja na próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde, em ponto, nas imediações do moinho abandonado de Clinton, onde faremos um duelo. Duelo! Gargalhou Vítor, denotando admiração. Ora, por acaso não o informaram que mudamos de século? Duelo é coisa do passado. O homem repetiu suas palavras.
Vitor defendeu-se mais uma vez. Meu caro senhor, não sei se quer empunhar uma espada. A esgrima era a arma mais usada para duelar. Não é preciso. Faremos uso de armas de fogo, que não requer muito segredo para usá-la, a não ser uma boa pontaria. Vitor aqueceu enfaticamente com a cabeça e disse: Pois bem, eu estarei lá. Esteja mesmo, e já pode ir dizendo adeus à sua vida, seu borra-botas. Pois eu vou lhe mostrar quem é borra-botas, meu senhor. Sexta-feira, aguarde-me. O homem ameaçou saltar sobre Vitor mais uma vez, mas o filho foi rápido, segurou o pai e disse: Calma, meu pai, muita calma. Esse fedelho há de pagar por sua afronta na sexta-feira no duelo. Quem vai pagar pela afronta é o senhor seu pai, retorquiu Vitor ácido. Veremos, desabafou o filho. Antes que as coisas se complicassem ainda mais, puxei Vitor pelo braço para que saíssemos dali. Ouvi a seguir uma gargalhada às nossas costas, uma gargalhada que mais parecia um grito de um porco quando é abatido. Voltei-me para trás e tudo o que eu vi foi a silhueta do velhaco na companhia do seu filho, que o seguia como um barco enfumado, evaporando-se no meio da chuva que nos cegava a visão. Velhaco! Cuspiu Vitor a seguir. Você acha que ele falava sério? Perguntei, enrubescendo contritamente. Digo, a respeito do duelo. Sim, meu caro Christopher. É óbvio que sim. Ridículo! Eu estarei lá. Estremeci diante de tal ideia. Você estará? Como assim? Estarei? Ora, dei a minha palavra. Meus olhos tornaram-se grandes e assustados. Não pode estar falando sério. Estou sim. Perdeu a cabeça. Como vai usar uma arma, Victor, se nunca empunhou uma? Já empunhei sim, Christopher. Meu pai me ensinou a caçar com espingarda desde que eu era um garoto. Quando adolescente, ensinou-me a usar o revólver. Sempre foi da opinião que um homem deve saber lidar com um para se defender, bem como a sua família, caso seja necessário. E aí que está o meu trunfo, meu caro Christopher. Esse velhaco desconhece a minha habilidade com as armas. Coitado, vai ter uma bela surpresa. Você não pode fazer isso. Farei sim. Vai matá-lo? Se for preciso para me defender, sim. Se não, apenas feri-lo para que ele, toda vez que se depare com a cicatriz do ferimento, se lembre de mim e não se meta mais a besta com qualquer um. Meu Deus! E a propósito, você será o meu padrinho. Padrinho? Espantei-me. Sim, padrinho. O padrinho no duelo é aquele que os adversários escolhem para ajudar a preparar as suas armas, certificar-se de que o outro duelista não vai fazer uma emboscada e de que as regras do duelo estão sendo seguidas. O padrinho tem que ser de extrema confiança e não há ninguém em quem eu confie mais do que você, Christopher. Sim, agora eu me lembro. Eu já li a respeito. E se não me engano, os padrinhos devem se empenhar em tentar uma reconciliação antes do dia do duelo, ou depois de tiros ou golpes suficientes serem desferidos, conforme especificado. Portanto, eu, no papel de padrinho, devo tentar acalmar os nervos de ambos os envolvidos, impedindo que esse duelo ridículo e sem cabimento aconteça. Sei que o papel do padrinho é esse, Christopher. Mas no caso desse homem, aconselho-o a desistir de qualquer esforço nesse sentido. O brutamontes é osso duro de roer. Uma vez dada sua palavra, não voltará atrás por honra. Posso ao menos tentar. Desista. O silêncio caiu pesado sobre nós, como pingos da chuva. Minutos depois, Vitor fez um desabafo.
Estou preocupado com a esposa daquele pulha. Poxa, ele vai acabar com o seu dia. Desconfio até que bata nela pelo sucedido, coitada. Sim, concordei com lástima. Receio que tenha razão. Nesse momento juntou-se a nós Eduard, amigo nosso da escola que havia presenciado o acontecido de longe, e disse: Vitor, que encrenca você foi se meter, rapaz? Vitor olhou de soslaio para Eduard, que acrescentou: aquele homem é o pai de Leonard Primorac, que frequenta a mesma faculdade que a nossa. Homem poderoso, riquíssimo, um dos manda-chuvas da cidade. Chama-no de Sr. William Primorac. Que se lasque! Exclamou Vitor, dando de ombros. O homem é um demônio, redarguiu Eduard. Outro dia mesmo criou caso com um dos rapazes por ter olhado para sua jovem esposa. Se não quisesse que olhasse para ela, que tivesse se casado com um tribufu. Eduardo e eu rimos do comentário. Mas foi um riso rápido. Logo a tensão e a preocupação retomaram seus lugares dentro de mim. Temi pavorosamente que Vitor se machucasse durante o duelo. Pior, que morresse. Gostava dele, gostava imensamente. Era o meu melhor amigo desde que entrara na faculdade. Tinha-o como um irmão querido e adorado, e inseparável, como a sombra da qual Peter Pan não quer se separar jamais. Capítulo 2. Anjos também habitam a terra. Confesso que eu não consegui mais dormir tranquilamente desde o episódio e sabia que não voltaria a dormir bem, não enquanto aquilo tudo não tivesse fim. Eu, que nunca fora de rezar, cheguei a pedir a Deus que protegesse Vitor durante o duelo. Um lado meu torceu desesperadamente para que ele tivesse me ouvido. Sexta-feira, 4 horas da tarde, nas imediações do moinho Clinton, lá estava eu acompanhando Vitor naquela loucura. Ao passarmos pelo moinho abandonado, tomei alguns segundos para admirá-lo. Aquilo que outrora fora tão bonito, agora só transparecia tristeza, aquela que só a morte sabe provocar em nós. Arrepiei-me inteiro diante da constatação, principalmente diante da sensação de que tanto eu quanto Vitor caminhávamos à sombra da morte. Algo pavoroso. Foi Vitor, ao dar-me um puxão no braço, que me despertou de tão nebulosa sensação. Assim que chegamos ao local, encontramos Sir William Primorac, acompanhado do seu padrinho, o filho, e do juiz que havia escolhido para comandar o duelo. O encontro de olhares entre mim, Vitor, Sir William e o filho dele foi estremecedor. A soberba, a sua arrogância, era o que mais me revoltava. Somente o juiz nos fez um aceno com a cabeça. Como ditava as regras do duelo, os padrinhos carregavam as armas na presença um do outro, e foi o que eu fiz a seguir por ordem do juiz. O juiz tomou a palavra para explicar por via das dúvidas as regras que cercavam os duelos. Como os duelistas sabem, este duelo se fará por meio de revólver. Os dois duelistas ficarão de costas um para o outro e andarão em sentido contrário 10 passos. Assim que completarem o 10º passo, voltarão na direção do seu adversário e atirarão contra ele. O homem engoliu em seco antes de completar. Não é necessário que o adversário mate o seu oponente, apenas fira. A voz de William Primorac elevou-se nesse instante. Eu desconsidero essa regra. De que vale continuar vivo após tamanha humilhação? Não vejo por que não matar o adversário. Ali estava um homem cuja praticidade era o maior apego na vida. Eu, como padrinho de Vitor, tinha o direito de proteger, e foi o que eu fiz. Discordo. Não é, mas a voz de Vitor, firme e decidida, me impediu de continuar. Aceito as suas condições, meu senhor. Voltei-me para ele aterrorizado. Vitor,
exclamei agoniado. Pode deixar, Christopher. Confie em mim. Nunca vi alguém tão seguro de si como Victor estava. Ao menos aparentava estar. Tentei dizer mais alguma coisa, mas Victor me repreendeu com um gesto. Se continuar falando assim, vamos parecer uns fracotes. Que parecêssemos? Eu pouco me importava. Eram 2 vidas que estavam em jogo, que podiam terminar a qualquer momento, e isso, a meu ver, não era certo, nem justo. Já que as regras são estas, observou o juiz, o perdedor do duelo ficará à mercê do vencedor. Caso o tiro não tenha matado o adversário, o vencedor tem o direito de profanar o corpo do rival da maneira que lhe convier. Ou, observou Victor, chamando a atenção de todos para ele, ou preservar-lhe a vida. Não, protestou William Primorac impetuosamente. Em hipótese alguma, o perdedor deve morrer. Victor observou seriamente. Meu senhor, eu aceitei todas as suas condições. Essa é a única que eu lhe imponho. Pela primeira vez desde que ali chegamos, Leonard Primorac, o filho de Sir William, se manifestou. Papai, aceite essa condição. O pai, ainda que contrariado, acabou cedendo. A personalidade austera e irônica dera finalmente, por mais incrível que pudesse parecer, uma trégua. O meu olhar cruzou o olhar de Leonardo Primorac e ambos estávamos tomados de medo. Ele com medo de perder o pai e eu de perder o meu amigo querido. Vamos logo terminar com isso, disse o homem zarrão impaciente. E assim o juiz ordenou: cavalheiros, tomem suas posições. William Primorac aproximou-se do local, bem como Victor Dorigan, antes de virarem de costas um para o outro. William Primorac soltou um risinho de pouco caso, como quem diz: coitado de você, meu rapaz. Pode dar adeus à sua vida. Victor pareceu não se deixar intimidar. Tomou sua posição e, ao sinal do juiz, começou a dar os 10 passos firmes e decididos. 1, 2, 3. Eu tremia por dentro de minhas vestes. 4, 5, 6. Parecia que era eu quem estava enfrentando aquele duelo estúpido e cruel, e não Victor. 7, 8, 9. Senti meu coração parar nesse instante e a minha adrenalina chegar ao ápice. 10. Ouvi o estampido do revólver. Pô! E ainda que os meus olhos tivessem visto o que aconteceu, eu levei alguns segundos para me dar realmente conta do fato. A bala atirada pelo revólver de Victor acertou o ombro de Sir William, levando-o ao chão. Alívio. Victor estava salvo. E o que era melhor, Sir William também. Baixei os olhos tomado de alívio. O duelo tivera fim. O pior não havia acontecido, então os meus olhos, quase que por vontade própria, voltaram a focalizar o homem caído ao chão. Foi um anjo, concluí depois, que me fez voltar os olhos naquela direção bem naquele exato momento. William Primorac esticava sua mão até o local onde a sua pistola havia caído e logo compreendi o porquê. Ele estava disposto a acertar Victor pelas costas. Literalmente, não podia acreditar no que eu via. Que traição! O demônio não sabia perder, honrar a sua palavra. Era um covarde. Victor honrar a sua. Fiquei olhando para ele sem pensar e sem reagir, inteiramente paralisado. Meu cérebro avançou no tempo, fazendo-me sentir o medonho impacto que a bala faria ao penetrar nas costas de Victor Dorigan. Eu tinha que reagir urgentemente, chamar por Victor para que ele se protegesse. No entanto, as palavras me faltavam. Minha garganta secou. Voltei meus olhos para o bolso onde Victor havia colocado uma arma para qualquer eventualidade. Tirei-a dali e fiz pontaria na direção de Sir William Primorac.
No mesmo instante em que ele fazia pontaria contra o meu amigo Vítor Dorigan para acertá-lo pelas costas, sem dar-lhe chance para se defender. Ouvi a explosão da pistola sem saber ao certo se havia partido da que impunha em minhas mãos ou da de Sir William Primorac. Quando meus olhos conseguiram se desembaraçar, percebi, para meu alívio, que a bala havia partido de minha arma e acertado miraculosamente a mão de Sir William Primorac impunha a arma, desarmando-o. Havia uma expressão de dor agora contorcendo a face do homem rechonchudo. Avistei então Vítor olhando para mim com os olhos arregalados, surpresos, chocados, querendo se mover, mas sem forças nas pernas e nos braços. Christopher, gaguejou, querendo desesperadamente entender o que se passara. Corri até ele e nós dois nos abraçamos apertadamente, desesperadamente. Enterrei o rosto em seus cabelos, apertando-o contra sua quentura quase febril. Era como se eu tivesse salvado meu próprio filho da morte, um filho querido e infinitamente amado. Ele pegou firme no meu braço e falou: Você salvou a minha vida, Christopher. Salvou a minha vida. As lágrimas riscavam sua face tanto quanto riscava a minha. De fato, eu havia salvado sua vida. O tiro da pistola de Sir William teria matado Vítor Dorigan a sangue frio. Eu o havia salvado sem precisar matar aquele que o teria matado pelas costas. A sensação de salvar o próximo sem cometer mal a quem tanto lhe quis mal é indescritível. O queixo e os lábios de Vítor, brancos, tremiam quando ele acrescentou: Eu estava a 1 milésimo de segundo da morte, e você a 1 milésimo de segundo salvou a minha vida, Christopher. Salvou a minha vida. Era o meu dever, o dever de todo e qualquer ser humano para com o seu próximo. Você faz ideia do que você significa para mim, Christopher? Deus pôs você em meu caminho para me proteger. Não é à toa que o seu sobrenome é Angel. Só um anjo mesmo estaria no lugar certo, na hora certa, para salvar alguém de uma situação hedionda como a que eu vivi. Vítor continuou me encarando em meio a uma nuvem de lágrimas. Eu jamais esquecerei do que fez por mim, Christopher. Jamais em toda a minha vida. Você é mais do que um amigo, mais que um irmão. Você é definitivamente o meu anjo da guarda, em carne e osso. As palavras de Vítor continuavam vivas em minha mente e haveriam de ficar pela eternidade. Meus olhos então avistaram Leonardo Primorac, largando o pai convulso sentado no chão, vindo em nossa direção com a intenção de nos agredir. Puxei Vítor pelo braço no mesmo instante e disse: Vamos sair daqui. Esse homem é louco e o filho tanto quanto. Partimos dali quase correndo. Mais uma vez, ao passar pelo moinho abandonado, meus olhos se detiveram por instantes na sua melancólica aparência. Pensei que aquilo que já tivera vida e beleza, hoje guardava apenas melancolia e as rugas que o tempo lhe havia imposto. Avistei novamente a morte diante dos meus olhos, querendo roubar a vida de Vítor Dorigan, como um ladrão sem alma e sem coração. A morte, sempre ela a perturbar o ser humano com a sua ameaça constante. Sempre a morte, mas havia outra coisa tão perturbadora quanto a morte a nos rondar e nos encher de ameaças. Chamava-se amor. Amor. Eu é que não sabia até aquele momento essa verdade. Capítulo 3. Um encontro marcado pelo destino. Era por volta das 10 horas da manhã, quando eu e Vítor pegamos o trem para Maryland, sua cidade natal. Nunca até então tivera a oportunidade de visitá-la, apesar de Vítor ter me convidado para ir com ele por diversas vezes. Partimos da estação sobre um céu azul e ensolarado,
com a crescente sensação de que o fim de semana prometia ser o mais agradável possível. Conversamos por quase todo o trajeto. A prosa foi tanta que nem sentimos a viagem passar. Quando percebemos, já estávamos chegando a Maryland. O tempo continuava perfeito, claro e ensolarado. Apenas o ar se mantinha frio, mas com aquele ar puro que só encontramos no interior, o frio tornava-se irrelevante. Foi só quando nos calamos que eu fiquei a admirar com prazer a paisagem através da janela do trem que viajávamos. Havia lugares de beleza indescritível. Foi bem nesse momento que os meus olhos avistaram o que parecia ser um bosque nas proximidades do vilarejo de Maryland. Cheguei a colar o nariz na janela para poder apreciar melhor o lugar. Lindo, não é? Comentou Victor, também olhando para o arsenal de árvores com admiração. Sim, esplendidamente lindo. Brinquei muito por lá quando menino e nos áureos tempos da adolescência. Chamamos o lugar de Bosque Encantado, e há quem diga que lá vivem duendes e borboletas jamais identificadas pelo homem. Tudo não passa de uma superstição, mas o povo gosta de fantasiar as coisas, você sabe. Perdi a fala, tomado por uma vontade súbita de me aventurar por aquele bosque como faria um menino sapeca, disposto a vasculhar cada cantinho dele como um bom detetive. Seria capaz até mesmo de me perder dentro daquele bosque lindo. Eu sabia que assim que visse o bosque iria se encantar por ele. Não há quem não resista ao seu encanto. Por essa razão muitos o chamam de Bosque Encantado. Victor deu-me um leve soco no braço em tom de brincadeira e disse: Acorda, homem. De repente me vi procurando por palavras que não existiam para quantificar o que eu estava sentindo. Endireitei o meu corpo no assento, ficando novamente de frente para Victor, que me olhava com ar de sapeca, certamente rindo de mim por ter me encantado tanto com algo da natureza. A casa dos meus pais fica a poucos metros do bosque, comentou ele como quem diz: fique tranquilo, você vai poder sondar o lugar à vontade. Deve ser um privilégio morar aqui. Sim, privilégio é a palavra certa para descrever os que moram em Maryland, respondeu Victor sorrindo. Houve uma pequena pausa até que ele continuasse. Estou louco para lhe apresentar Rômola. Quero muito, mas muito mesmo, que ela conheça o homem que salvou a minha vida. A que hora ela chega? Somente amanhã de manhã. Somente amanhã, mas por quê? Porque ela tinha um compromisso marcado com a família. O pai, um daqueles pais radicais, não permitiu que ela se ausentasse. Anuí. Quando o trem parou na estação, eu e Victor já aguardávamos na porta do vagão para descer. Foi um pulo. Seguimos a pé até a casa da família Dorigan. Tudo ali era muito simples e acolhedor, casas de tijolos à vista, separadas por uma rua feita de paralelepípedos. Parecia mais um lugar que o tempo esqueceu. Pelo caminho, eu tive a impressão de que Victor diminuiu o passo ao passar diante de uma casa de aspecto sereno, simples, mas também altamente acolhedora. Silenciou-se enquanto seus olhos estudavam a edificação com certa nostalgia. Pensei em perguntar de quem era, mas uma borboleta me distraiu e eu acabei perdendo a pergunta dentro de mim. Quanto mais descíamos a rua, mais nos aproximávamos do bosque, e quanto mais perto, mais bonito e atraente ele se tornava. Chegamos, Christopher, anunciou Victor, parando diante de uma casa de aspecto rústico cercado por um muro baixo, com um portão simples feito de madeira na frente. Essa é a casa da família Dorigan. Visto que as nossas mãos estavam ocupadas, Victor abriu o portão com um pontapé. Por sorte estava sem trinco, senão não teria adiantado nada. Ô de casa,
berrou ele. Lá de fora pôde-se ouvir nitidamente uma voz empolada de um rapaz a dizer: Papai, mamãe, o Vitor acabou de chegar. Vitor largou as malas na varanda que ficava na frente da casa e entrou. O pai, assim que o viu, foi até ele com os braços abertos e os dentes à mostras num sorriso de felicidade, plena felicidade por poder rever o filho querido. Vitor, meu Vitor. Os dois se abraçaram fortemente. Papai, papai, que saudades. O pai apertou o queixo do filho, impondo na força o mesmo tanto de carinho. A seguir foi a vez de Vitor abraçar a sua mãe, que chegou a chorar nos seus ombros de saudade. A seguir o irmão Robert e depois a irmã Catherine. Só então, Vitor voltou-se para mim, que assistia o reencontro da família parado na soleira da porta. Puxou-me pelo braço e disse a todos: Este é Christopher Angel, meu melhor amigo, e como já disse por carta, o homem que salvou a minha vida das garras da morte. Eu, que já estava sem graça, fiquei ainda mais ao perceber que esquecera de tirar o chapéu para entrar na casa, o que fiz imediatamente, pouco antes de sorrir timidamente para todos os membros da família Dorigan, que me observavam com curiosidade e certo encanto. O pai, Lionel Dorigan, homem avantajado com atitudes que sugeriam reservas de força, veio até mim, pegou firme nos meus braços, apertou-os, olhou fundo nos meus olhos com seus olhos de um azul claro e profundo e disse: Não consigo encontrar palavras em meu sucinto vocabulário para expressar o que o seu gesto para com o meu filho significa para mim, para toda a família. Só tenho a lhe dizer, do fundo do meu coração, muito obrigado, filho. Obrigado imensamente. Nossa casa está aberta para você, para todo sempre. A palavra obrigado foi muito mal pronunciada por mim devido à forte emoção que sentia naquele momento. A seguir, foi a vez de mãe de Vitor, Dona Ingrid Dorigan, chegar em mim e expressar a sua gratidão. Era uma mulher de cerca de 47 anos, que na juventude devia ter sido linda. Ela passou a mão delicada e lentamente por minha face e entre lágrimas falou: Faço das palavras do meu marido as minhas. Desta vez eu consegui pronunciar o meu obrigado de forma mais audível e natural. Robert Dorigan, o irmão de Vitor, chamado por todos de Bob, foi o próximo a me cumprimentar e me agradecer por ter salvado o seu irmão querido, seguido pela irmã Catherine, uma jovem na flor da adolescência, que fisicamente lembrava muito Vitor. A seguir, ao chamado de Vitor, fui para o seu quarto no andar superior da casa, e lá ajeitamos as nossas malas, lavamos o rosto no banheiro e demos um trato no cabelo. Quando descemos, a mesa para o almoço já estava posta, e Catherine acabava de pôr os últimos talheres ao lado dos pratos. Ao me rever, seus olhos penetraram nos meus de forma curiosa, como se quisesse ver o que ninguém mais podia enxergar, algo a que nem eu mesmo tinha acesso. Sorri sem graça e me dirigi para a sala onde se encontrava o Sr. Lionel e Bob, os quais me receberam mais uma vez com simpatia. Depois mergulhamos em interessante palestra sobre a origem de Maryland. Durante a palestra me peguei mais uma vez admirando o cuidado com que Catherine punha a mesa. Ao perceber que eu a observava, sorriu-me candidamente. A seguir foram postas as comidas sobre a mesa. Havia carne assada, uma salada farta de legumes, uma travessa com batata gratinada, comida para um batalhão, pensei. O almoço transcorreu de forma alegre e descontraída. Parecia até uma celebração, o que de fato era. Comemoravam a presença de Vitor e o fato de ele ter sido salvo da morte por mim.
O almoço me fez recordar dos almoços em minha casa ao lado de papai e mamãe. Tempos bons, quanta saudade. Senti-me mais uma vez sendo apunhalado pela revolta. Por Deus tê-los levado tão cedo. Deveria ser proibido na face da terra e no universo que as pessoas que se amam fossem separadas pela morte de forma tão prematura e estúpida. A sobremesa, um delicioso manjar em calda, serviu para tirar o travo amargo que os meus pensamentos deixaram na minha boca. Após o almoço, seguimos para o fundo da casa, onde também havia uma gostosa varanda com um bonito balanço de madeira, o qual Vítor tratou logo de ocupar antes que alguém mais tivesse a mesma ideia. A vista dali também era esplêndida, tão esplêndida quanto aquele ar puro dos campos enchendo os meus pulmões. Sinto falta dessa calmaria, Christopher, confessou Vítor em tom nostálgico. Quem não sente? Por mim, moraria aqui pelo resto da minha vida. Eu cresci aqui, minhas raízes estão aqui. Nenhum lugar significa tanto para um homem do que aquele em que criou raízes. Será que você se acostumaria a morar aqui novamente? Justo você que me parece tão fascinado pelos agitos da cidade grande? Seria bem capaz que sim, desde que pudesse viver aqui ao lado da mulher dos meus sonhos. Rômula? Perguntei sem esconder o espanto. Você fala tão pouco dela? Não pensei que amasse tanto assim. Vítor não respondeu, apenas bocejou. Mulher dos meus sonhos? Repeti as palavras de Vítor. Será que todos os homens sonham em encontrar a mulher dos seus sonhos? Creio que sim, respondeu Vítor, parecendo distante. Não só os homens, como as mulheres também. Seria mais fácil, no entanto, buscar apenas uma mulher, sem idealizá-la, do jeito que viesse, e que, ao pousar os olhos nela, você simplesmente se ouvisse dizendo: é ela, é com ela que eu vou me casar. E se casasse e procurasse fazer o seu casamento o mais feliz do mundo. Na medida do possível. Sim, seria bem mais fácil. Quanto menos exigimos coisas da vida, mais fácil se torna viver. Quando exigimos e não conseguimos alcançar as nossas metas, obter o que queremos, como queremos, sentimos-nos frustrados e decepcionados, o que nos faz muito mal. Aceitar de bom grado o que a vida nos traz é facilitar a vida, é contribuir para o nosso equilíbrio físico e mental. Pode ser. Ainda assim, acredito que só é feliz, de verdade, o homem que consegue encontrar a mulher dos seus sonhos. Idem a mulher, o que é raro, raríssimo, mas não é impossível. Fico contente, Vítor, que você já tenha encontrado a mulher dos seus sonhos. Você merece ser feliz. Você também, Christopher. Você também merece ser feliz, como todo homem merece. Apreciei intimamente aquelas palavras. Nisso, Catherine juntou-se a nós, sorriu para mim, no seu jeito cândido de sempre, e sentou-se na cadeira de madeira que ficava rente ao balanço. Trocamos algumas palavras e, por fim, eu disse: deixe-me dar uma volta por aí para fazer a digestão. Alguém me acompanha? Nem pensar, meu caro, adiantou-se Vítor. Comi tanto que mal consigo piscar. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo tirando um cochilo nesse balanço gostoso. Antes que eu conseguisse fazer a cesta. Dizem que nos faz muito bem, mas toda vez que me forço a dormir depois do almoço, ainda que somente por 15 minutos, acordo com uma baita dor de cabeça. Se não fosse o sol, eu o acompanharia, Christopher, mas a minha pele é inimiga do sol, disse Catherine em tom de desculpas. Sorri em compreensão. Nem bem havia completado meu segundo passo, a voz de Vítor soou às minhas costas. Se for ver o bosque, tome cuidado para não se perder dentro dele. Muitos entram e não conseguem sair.
É tal como um labirinto, quando não se conhece ele direito. Tornei a sorrir em compreensão e retomei minhas passadas lentas e concentradas. Caterine ficou me observando até eu ganhar distância. Voltou-se então para o irmão e disse: Ele é um homem muito bonito, exatamente como eu sempre idealizei para me casar. Mas Vitor não ouviu o comentário. Já cochilava com a boca semiaberta e ligeiramente babante. Cruzei os muros que cercavam os fundos da casa dos Dorigan e me dirigi sem pensar 2 vezes na direção do bosque, que àquela hora sob o sol da tarde tornava seu verde luminescente. Quantas espécies de árvores e plantas deveriam estar ali convivendo em harmonia, pensei, sem contar nos insetos, borboletas e animais de pequeno porte. Assim que me atrevi a entrar no bosque, maravilhei-me ao ver o efeito que o sol filtrado por meio das árvores dava ao lugar. Parecia uma sequência de raios de luz caindo do céu, algo magnífico de se ver. A cada passo que dava, uma onda crescente de calmaria envolvia-me o corpo todo. Era como se aquele caminho fosse findar no paraíso. Ali o mundo parecia existir sem qualquer laivo de amargura e dor. Quão bom seria se o mundo todo se tornasse um bosque, como aquele onde só existe calma e paz. Ri de minhas próprias observações. Um riso gostoso como havia tempos não dava. Quis encher novamente os meus pulmões com aquele ar puro e fresco, e por esse motivo inspirei o ar mais uma vez com vontade. Prossegui no caminho, deixando-me envolver cada vez mais pelas maravilhas do lugar. O canto de um pássaro ecoou nas proximidades. A seguir, outro e depois outro e outro. Ah, natureza! O cheiro de mato, misturado ao cheiro das flores. Ah, aquilo tudo era tão bonito de se ver e sentir. Enquanto eu refletia, meus olhos se detiveram numa borboleta, cuja beleza das asas eu jamais vira igual. Quando banhada pelos raios do sol, as cores de suas asas se realçavam, tornando-se luminescentes, lindas. Não consegui mais tirar os olhos dela. Seguia com o olhar e um sorriso de menino, iluminando a minha face. Ouvi outro canto de pássaro, ou talvez de um grilo ou de um outro inseto que eu não soube identificar, ecoar nas imediações, enquanto eu seguia obstinadamente a bela borboleta, que ao desviar dos galhos e flores parecia encenar um balé dos mais nobres e tocantes. Então, subitamente, um raio de luz ofuscou minha visão, me fazendo perdê-la de vista. Soltei um suspiro de desagrado. Perdê-la foi como se eu tivesse perdido um brinquedo quando criança. Decepcionante. Mas tratei logo de recuperar aquela sensação gostosa de paz que estava sentindo por estar ali, naquele bosque, sendo encantado por ele, perdendo-me dentro dele. Continuei o meu caminho, ainda obstinado por reencontrar a borboleta que tanto me encantou. Pensei talvez que ela houvesse voado mais para o alto, em direção às copas das árvores. Assim, dirigi o meu olhar na direção delas, podendo agora contemplar os seus encantos também. Coisas assim estão sempre à nossa disposição e acabam passando despercebidos para a maioria de nós. Foi então que algo no topo de uma das árvores prendeu a minha atenção. O que era aquilo? Perguntei em voz alta. Estudei atentamente o que via por alguns instantes. Sim, murmurei. É isso mesmo, só pode ser. Uma casa na árvore. Mal podia acreditar no que eu via.
Há quanto tempo eu não via uma? Anos. Desde certamente a minha infância querida, onde costumava viver as minhas aventuras, meus sonhos de herói. Novamente o sorriso de menino despontou em minha face, enquanto eu me deixava saborear com os velhos ecos dos meus tempos de criança, guardados com carinho dentro do meu coração. Quando dei por mim, eu estava rente à escada que levava à casa de madeira, construída no topo da árvore. Sem pensar em mais nada, me pus a subi-la com a sensação cada vez mais crescente de que algo de bom, de especial, aguardava-me por lá. Pelo estado de conservação da madeira, a casa devia ter alguns bons anos de idade. Fora com certeza construída há uns 30 ou 40 anos. Ainda assim, as madeiras que a sustentavam estavam em bom estado. O que eu não conseguia compreender era o porquê alguém havia construído uma casa na árvore ali, no meio do bosque. Fui subindo, até finalmente alcançar o topo. Ali encontrei a resposta para a pergunta que fizera há pouco. A casa fora construída ali, estrategicamente ali, por causa da vista linda que se tinha, especialmente do rio que passava rente ao bosque. Meus olhos ficaram paralisados diante do panorama do lugar. Aquilo intensificou ainda mais a sensação de paz dentro de mim. Cheguei a mergulhar com os olhos por diversas vezes na superfície da água espelhada, querendo imensamente passear pelo seu interior, descobrir os seus segredos, desvendar os seus mistérios. Meus pensamentos foram novamente despertos pelo voo raso de uma borboleta. Seria a mesma que há pouco vinha seguindo com o olhar? Observei atentamente suas asas para descobrir a resposta. Sim, era ela, luminescente como sempre, sob os raios do sol, com a sua beleza de encher os olhos. Um sopro de alívio ecoou do meu peito. Havia reencontrado meu elo perdido. Foi quando me pus novamente a acompanhar o seu voo bonito que eu descobri que não era a única pessoa ali presente na casa da árvore. Havia mais uma visita, uma moça, jovem e linda, de cabelos claros, brilhantes, de pele rosada, talvez 1 ou 2 anos mais jovem do que eu. A descoberta fez-me perder subitamente a respiração. Algo se apoderou de mim, deixando-me completamente parado, como que petrificado, com o coração atravessado, amando-a mesmo antes de amá-la. Capítulo 4. Amo você, mesmo antes de amá-lo. Quis dizer alguma coisa, mas nada me ocorreu. Tamanha surpresa, uma encantadora surpresa. Pensei, como é linda, indescritivelmente linda. Eu tentei falar, mas as palavras se perdiam na minha garganta. Senti que o mundo rodopiava. Ficava de cabeça para baixo, tomado de uma súbita, impossível e gloriosa alegria. Onde já se viu ficar abestalhado daquele modo? Repreendi-me, tratando logo de me recompor, firmando a voz. Eu finalmente consegui dizer alguma coisa audível e legível. Desculpe-me, não havia visto você aqui. Ela não me disse nada, tampouco olhou para mim. Arrisquei novas palavras. A visão daqui é linda, estupidamente linda. Sem uma sílaba, nem um olhar, só o silêncio mais uma vez. Calei-me por 1 minuto, permaneci com os meus olhos fixos nela. Queria desesperadamente ouvir a sua voz, admirar os seus olhos. Vem sempre aqui? Insisti por não aguentar mais ficar calado. O silêncio dela permaneceu. Tornei a repreender o meu gesto.
Ela estava em paz até eu chegar e agora, com as minhas falas, eu devia estar incomodando-a profundamente. Um suspiro tenso atravessou minhas narinas. Confesso que tentei lutar contra o meu desejo louco de olhar o seu perfil e admirá-lo com ardor, mas eu fui fraco diante do desejo. Caí aos seus pés rendido. Ela deveria ter no máximo 18 ou 19 anos. Era uma criatura encantadora, com um quê de princesa, cabelos de um loiro que parecia banhado de ouro, emoldurando a cabeça de detalhe primoroso com suaves ondas naturais. Aproximei o meu olhar no seu lindo e delicado perfil. Percebi então que havia um quê de tristeza, o que de certo modo me desapontou, pois, apesar de se tratar de uma total desconhecida para mim, não queria vê-la triste por nada. Talvez fosse a tristeza que a mantinha naquele estado imóvel. Mas que tristeza era aquela, capaz de aprisioná-la naquele estado tão alheio a tudo a seu redor. Chegou, sim, a passar pela minha cabeça que ela fosse surda, até mesmo cega, mas teria voltado o olhar para mim, pelo menos por uma vez, assim que tivesse o impacto dos meus passos sobre o chão feito de tábuas. Novamente me vi escravo do silêncio. Senti vontade de sentar-me no chão e assim fiz. Fiquei ali de pernas cruzadas, quietinho, com os olhos a ir e vir do lago para a jovem, sentada 1 metro de distância de mim. Fiquei ali experimentando pela primeira vez a sensação de estar participando de um encontro marcado pelo destino. Sim, um encontro marcado, o qual o destino usou uma borboleta de raríssima beleza para me levar até ela. Milhões de perguntas começaram a passar pela minha mente. Iam e vinham, tal como ondas do mar, desaguando sempre numa praia chamada Coração. Perguntas como: quem era ela? Quem era aquela jovem encantadora que, mesmo calada, parecia me dizer tudo? Que, mesmo sem me dirigir o olhar, parecia me ver mais que qualquer outra pessoa que conhecera até então? E novamente brotou dentro de mim a sensação de estar amando aquela jovem, linda, estranha, mesmo antes de estar lhe amando. Eu sabia, com uma certeza arrebatadora, de que quando a olhasse fundo nos olhos, eu não veria mais os olhos de outra mulher como sempre acontecia, quando eu mergulhava fundo nos olhos de uma dama. E isso era sinal de que eu finalmente encontrara a dona daquele olhar que sempre encontrei escondido no fundo dos olhos de toda mulher por quem me interessei. Eu estava diante da dona do meu destino, um destino ignorado, ainda que ignorado, o qual eu queria tanto mergulhar de corpo e alma, sem medo de me ferir, sem medo de ser feliz. A borboleta voltou a voar pela minha lembrança. A linda borboleta que prendeu o meu olhar e me fez avistar a casa da árvore, que a vida abençoasse a dona daquelas asas multicoloridas, porque fora ela quem permitira que eu chegasse até a mulher que eu sempre vi, sem nunca ter visto. Então, para minha total surpresa, o silêncio se quebrou. Sem mover o seu corpo, ela disse: eles me disseram que um dia você viria. Desculpe-me, o que foi que disse? Ela tornou a repetir: eles me disseram que um dia você viria. A voz dela era doce como mel, doce como o olhar que ela lançou sobre mim, com os seus olhos de um azul profundo e vívido. Quando nossos olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. O rio pareceu deixar de correr, os pássaros deixaram de voar e cantar. O vento deixou de soprar. O silêncio se derramou sobre nós dois de forma encantadora, como se precisássemos dele mais do que tudo para que pudéssemos reacender a nossa luz interior.
Bem que eles disseram que você viria, repetiu ela olhando-me com ternura. Eles? Indaguei ponderado. Eles quem? A resposta soou imediata. Rosamunde e Samuel. Fiquei pensativo. Como alguém poderia saber que eu viria aquele dia e aquela hora? Apesar de incoerente, as palavras dela não me assustaram. Era como se eu já esperasse por elas. Uma nova pausa, novo silêncio. Seja muito bem-vindo ao Bosque Encantado, acrescentou ela minutos depois. Sorri e agradeci e disse: o lago, visto daqui, é simplesmente lindo, lindo demais. Ela confirmou com o olhar e eu acrescentei: quem me dera poder viver num lugar tão lindo, tendo como pano de fundo um lago tão belo como esse, para poder admirar todos os dias, quando eu bem quisesse. Seus olhos azuis tornaram a passear pelos meus. É bom sonhar, não é? Perguntou-me ela. Anuí com simpatia, acolhendo seus olhos com os meus, ainda com mais carinho. Você vem sempre aqui? Perguntei. Sim, era o nosso lugar favorito desde criança, meu, de Rosamunde e de Samuel. Ah, seus amigos? Ela confirmou novamente com a cabeça. Onde estão eles? O rosto iluminado da jovem perdeu a luminosidade. Arrependi-me imediatamente, amargamente, de ter feito a pergunta, a ponto de querer engolir as palavras para que nunca houvesse atravessado meus lábios. Desculpe-me, disse entrecortado. Se não quer falar a respeito. O silêncio novamente caiu sobre nós. E de repente tudo o que eu mais queria saber era o porquê a pergunta deixara aquela jovem tão linda, tão triste. Resolvi perguntar: você não se sente só aqui? Nossos olhos azuis profundos reencontraram-se mais uma vez. Ela disse: como alguém pode se sentir só, cercada de pássaros que cantam tão lindamente, em meio ao vai e vem das borboletas, o caminhar das joaninhas? Além do mais, Rosamunde e Samuel estão sempre comigo. Amigos? O que seria de nós sem eles? Ela concordou com um ligeiro balanço da cabeça. Mergulhamos novamente no silêncio e desta vez num abençoado silêncio do qual despertei rindo e tratei logo de explicar o motivo. Quando criança, minha mãe costumava me contar histórias de duendes que habitavam os bosques e eu sempre quis visitar um só para poder encontrá-los. Acho que todas as crianças que ouvem essas histórias sentem a mesma vontade, especialmente na Irlanda. Eu também quis o mesmo que você. Eu e a maioria das crianças que por aqui passaram. Eu e Rosamunde chegamos até a armar armadilhas para pegar duendes, mas infelizmente nunca pegamos nenhum. Minha tia nos disse que é porque eles são muito rápidos e espertos e quando um cai numa armadilha, os outros o ajudavam a se soltar o mais rápido possível. Ri e opinei. Quando somos crianças, acreditamos em cada coisa, não é mesmo? Tudo é possível, tudo é fantástico, o mundo é mais colorido e divertido. Os duendes, na minha opinião, são seres que descobriram essa verdade. Isso que você acabou de dizer, e por esse motivo recusam-se a crescer, mantendo-se eternas crianças só para não perderem o encanto que só a infância proporciona. Gostei do que ouvi e dei mais uma vez a minha opinião. O mundo seria bem melhor, um lugar muito mais agradável de viver se cada um de nós jamais perdesse o espírito de criança. Ela sentiu novamente com seus olhos lindos da cor do mar.
O silêncio novamente se fez presente entre nós e dentro dele eu fiquei relembrando com admiração a voz dela, transparente e frágil como um cristal lindo e repousante para os ouvidos. De repente, ela se levantou, ajeitou o vestido com as mãos e se dirigiu para a escada que dava acesso à casa da árvore. Acompanhei-a. Descemos. Ao tocarmos o solo, nada mais foi dito por parte dela senão um adeus. Espere, esbravejei. Você não me disse seu nome? Não houve resposta. A jovem da casa da árvore, como eu já havia apelidado, afastou-se desatando a correr graciosamente, elegante em cada movimento. Segui-a respeitosamente com o meu olhar até ela desaparecer, como que por encanto por entre as árvores, como se nunca tivesse estado ali. Voltei para a casa da família Dorigan, naquela tarde vivendo um misto de alegria e tristeza. Alegria por ter vivido aquele encontro tão marcante, inexplicável, maravilhoso e triste por não ter sequer noção de quem era aquela jovem tão linda. Tão pouco se voltaria a reencontrá-la. Caminhava tão envolto em meus pensamentos que nem notei a aproximação de Victor. Ao perceber a minha dispersão, ele parou e ficou me olhando por alguns instantes com curiosidade. É impressão minha, ou o meu divino Salvador está meio abobalhado? Sua frase despertou-me do meu mundo interior. Rindo calorosamente, Victor passou o braço pelas minhas costas e seguimos assim até chegarmos ao jardim que ficava no fundo de sua casa. Estava preocupado, disse ele após alguns segundos. Desapareceu. Cheguei a pensar que havia se perdido no bosque. Não me perdi por pouco. Tão lindo que dá vontade de nunca mais sair de lá. Cuidado! Dizem que há duendes morando ali. Muitos juram que já viram diversos. Se eu encontrar um, eu tiro de letra. Alguns historiadores contam que no passado o bosque era o local favorito das prováveis bruxas para realizarem seus feitiços. Bruxas? Duendes? Perguntei. Estou falando sério. Pergunte a qualquer um do vilarejo. Fiz uma careta desdenhando seu comentário. Em seguida, contei-lhe detalhadamente tudo o que havia me acontecido há pouco. Você só pode estar maluco, repreendeu Victor com certo sarcasmo. Estou falando sério, Victor. Havia realmente uma jovem encantadora na casa da árvore. Nisso, Catherine se juntou a nós. Victor voltou-se para ela num tom de brincadeira e disse: Christopher disse-me que encontrou uma jovem linda na bela casa da árvore no meio do bosque e que ficou conversando com ela durante todo esse tempo, até que ela foi embora e desapareceu. Jovem? Indagou Catherine, demonstrando mais respeito pela minha história do que Victor. Sim, confirmei, uma jovem encantadora. Catherine cerrou os olhos pensativa, depois perguntou: Como era ela fisicamente? Tratei imediatamente de descrevê-la sem exageros. Quando terminei, Catherine sorriu e disse: Pela sua descrição, parece-me ser Anne. As sobrancelhas de Victor se fecharam de forma assustadora. Anne? Anne? Ecoei. Sim, afirmou Catherine, bastante segura do que dizia. Anne Campbell. Ora, Catherine, exaltou-se Victor. Você não acabou de ouvi-lo dizer que ele ficou conversando com a moça? Sim, então não pode ser a Anne. Exaltei-me e perguntei: Por que não? Assustei-me ao ver Victor engolir em seco e as palavras fugirem de seus lábios, perdendo o rumo da conversa. Porque, disse ele por fim, procurando firmar a voz, porque Anne Campbell não fala. Há muitos anos que não fala. Ela é muda.
Aguardem, a história continua. She left her home to find where she belongs. Her mother scared